Sejam bem-vindos novamente. Então agora nós vamos concluir o segundo canto e eu havia deixado vocês, alguns dias atrás, em frente aos portais do inferno. E lá Lúcifer encontra os dois porteiros. Nós já havíamos, em um vídeo anterior, que eu estou deixando o link, discutido um pouco sobre esses porteiros, porque com Lúcifer eles formam a trindade infernal. Mas hoje nós vamos discutir um outro aspecto que não tratamos no vídeo anterior. Então, esses dois porteiros são o pecado, que é uma mulher, a hamartia, e o seu filho, a morte. O pecado nasceu da cabeça de Lúcifer, enquanto ele ainda estava nos céus. Lá ela era uma bela mulher, que em tudo se parecia com o pai, em luminosidade, em eloquência, em tudo. Mas ela foi precipitada do céu para o inferno. Antes disso, ela tinha se unido ao próprio pai e engravidado. Ao chegar ao inferno, ela vai parir a morte. Só que, nessa precipitação até os ínferos, ela vai sofrer uma metamorfose. Da cintura para cima, ela continua sendo uma mulher, mas da cintura para baixo, ela recebe um corpo de serpente e carrega consigo uma lança e as chaves do inferno. Mas lá ela vai dar à luz a morte, que é o filho de Lúcifer. A morte é uma sombra, ele não tem uma forma definida, mas é uma sombra que parece ser coroada e que é altamente feroz. E ao chegar ao inferno, a morte e o pecado vão se unir sexualmente. Na realidade, a morte estupra o pecado e gera com ela criaturas semelhantes a cães infernais. Quem é fã da série Supernatural deve lembrar dos cães infernais. Então, dentro do Paraíso Perdido, que é a obra de onde eu acredito essa referência tenha sido tirada, são os seres filhos do pecado e da morte, desse estupro. Só que esses cães, eles alimentam-se das vísceras da mãe constantemente, o que nos faz lembrar a referência mitológica de Sila, que tinha sido amaldiçoado e que mantinha-se uma mulher da cintura para cima, mas na região do seu ventre ela tinha uma série de cabeças de cães. Então é assim que Lúcifer irá encontrar os dois porteiros diante das portas infernais. Uma mulher com cauda de serpente portando uma lança e as chaves, e do outro uma sombra sinistra, disforme. Essa é a cena com a qual nos deparamos. Aqui, nesse encontro, Milton vai se utilizar de um recurso da tragédia grega, que são as famosas cenas de reconhecimento. Vejam, quando Lúcifer se depara com os porteiros, ele não tem a menor lembrança de nenhum deles. A morte ele não conheceu, porque a morte já nasceu no inferno. E o pecado, a sua filha, está totalmente disforme. Então, Lúcifer, muito altivo, tenta confrontar diretamente ambos. E ele é enfrentado pela morte. Ambos
se ameaçam, se insultam, se encaram e, no momento em que ambos, mirando um a cabeça do outro, se preparam para atacar, são interrompidos pela fala do pecado, que vai dizer: você, pai, irá levantar a mão contra o seu filho? Então, ambos ficam perplexos. E aí nós teremos, como já foi lido esse trecho em outro vídeo, toda a narrativa da história da concepção de ambas as criaturas. Nós temos o que seria uma cena de reconhecimento. E o mais interessante de tudo, ao final, quando todos têm consciência de que são uma família, e que o pecado havia sido proibido pelo Altíssimo de liberar as portas infernais a qualquer uma das criaturas, o pecado diz: mas eu devo obediência primeiro a ti, que é meu pai. E aí o que é que ela faz? Ela entrega as chaves do inferno e nós temos um momento muito forte, que é a descida da ponte, a abertura das portas e a saída de Lúcifer, ladeado pelos seus 2 filhos. Então, após abertas, as portas não serão fechadas, porque ela tinha o poder somente de abrir, ela não tinha o poder de fechá-las. Então agora foi criada a comunicação entre os 2 planos, o plano infernal e o plano terrestre. Agora vejam, o inferno não é uma porta, não tem uma porta de acesso direto à Terra. A Terra é uma espécie de subúrbio do céu. Ela está ligada ao céu. E entre esses 2 planos nós temos o caos, que é muito importante, como também já havíamos falado aqui no vídeo nas relações entre Milton e Hesíodo. Nós temos uma região, um reino, que tem rei. O caos, esposo da noite, tem dentro desse reino todo o poder. E a diferença desse reino do céu, do inferno e da própria terra é que ele é um reino onde não há clareza e delimitação de nenhuma substância. Fogo, ar, água, tudo existe, mas em confusão, numa constante profusão que não permite que se distingua absolutamente nada. Dentro desse caos é onde habita a discórdia, que só vai ter condições de habitar o plano terrestre após o pecado original, após a desobediência do homem a Deus. Então, o demônio Lúcifer, ele pede permissão ao rei, ao caos, para poder adentrar e cruzar o seu reino. E o caos, que agora perdeu uma parte do seu território, porque no momento em que Deus criou a terra e as suas adjacências, ele teve reduzido uma parte dos seus domínios, porque aonde foi realizado o ato da criação, nós tivemos a separação da luz das trevas, da terra e do céu, e o recuo das águas. Então, a ordem do cosmos fez com que tivesse o cerceamento de uma parte do caos. E por isso ele permite
que o demônio passe. Vejamos agora o diálogo entre Lúcifer e sua filha e o argumento por ele utilizado para convencê-la a liberar as portas infernais. Filha, se me reclamas como pai, e se pulcro varão me dás por filho, calção de galanteio no céu, gozos doces então, amargos já, pela sorte que se abateu fortuita, imprevista, por hostil não me tomes, mas por vosso, a remir-vos de atroz mansão de dores, e a toda a celestial hoste de espíritos que armados na mais justas pretensões são caídos também. Por esses vou ao singular recado. Um por todos se entregará, com passos solitários no fundo infundado, pela vasteza a buscar em errância o tal sítio previsto, a terra. Por sinais concordes, cedo criado, vasto e curvo, lugar próspero nos subúrbios do céu, e a instalada raça de novos ricos. Interessante a descrição que o tradutor faz. Já suprindo talvez a nossa vaga, mas à parte, porém, não vá acaso o céu lotado incitar nos gaiatos novas rixas. Então, a Terra nada mais seria do que um subúrbio e os seres humanos nada mais do que substitutos dos anjos que perderam as graças de Deus. E aí, a morte, quando escuta que agora ela poderá saciar a sua fome com esses seres recém-criados, gargalha no céu. E a morte arreganhou um riso lúrido, gozo de quem prevê matar a fome, e bendisse o feliz papo. E depois de escutar essa proposta, o pecado vai responder ao Pai. Habitante do céu, celestial nata, cá em perpétua dor e transe agônico, cingida com terrores e clamores das minhas próprias crias, que das vísceras mamam. Tu és meu Pai, meu amor, meu autor. Tu deste-me o ser, a quem devo eu ouvir, senão a ti? A quem seguir? Ao mundo novo de gozo e luz me levarás, entre deuses que vivem em remanso, a imperar a tua destra lúbrica em noivado filial sem fim e público. Então, aqui nós temos o acordo entre a trindade infernal e a libertação dos três que abrem as portas do inferno, unindo os três planos. Abertas as portas do inferno, eis o que veio. Ante os seus olhos, súbitos se mostram, com suas cãs, os íntimos segredos, o oceano brumoso, sem fronteiras, sem medida, onde alto, longe, largo, tempo e lugar se perdem, onde a noite e o caos, da natureza a voz, ordenam anarquia perene, entre rufos de combate, sustidos pela desordem, que o quente, frio, úmido e o seco, campeões bravos contendem, e os seus átomos em embrião convocam. Vejam, não há delimitação entre nenhum dos elementos. No caos, que separa os planos ordenados, vejam que o inferno ainda é apresentado como um ato de misericórdia de Deus que pensou em um lugar para abrigar aqueles que o renegaram. Eles poderiam ter sido destruídos, ter sido mortos, mas não. Para eles foi preparado um lugar, mesmo prisão, mas foi obra do pensamento misericordioso de Deus. O caos, que é rei, vai agora
conversar com Lúcifer. E essa conversa é muito interessante porque ele nos dá a descrição precisa da geografia dos 3 planos: o céu, o inferno, a terra recém-criada e, entre eles, o reinado do caos. Sei quem és, Advena, conheço-te, o bravo líder de anjos, que há não muito se opôs ao Rei do Céu, vencido embora. Vi e ouvi, pois tão imensa hoste fugiu, não emudez pelo fosso tétrico, com ruína sobre ruína, perda em perda, confusão, confusão. Do céu as portas vazaram aos milhões, bandas triunfantes à caça. Eu sobre estes meus confins habito. Se servir tudo o que eu posso, o pouco que restou a defender. Vejam que aqui nós já temos o relato da diminuição do reinado do caos. Mas esbulhado ainda em rixas íntimas, prostrando o cetro à noite. Aqui o inferno, vossa prisão, que estica e cava ao fundo. Ali, já terra e céu, um outro mundo sobre o meu reino, em cadeia de ouro, preso ao céu lateral, de onde os teus caíram. Se ali vai teu roteiro, não estás longe, tanto o aperto, mais perto. Vai e força, massacre, roubo, perda, são meu ganho. Porque tudo que se possa destruir da terra vai ser novamente apropriado pelo caos. Então esse é o motivo pelo qual ele libera tão graciosamente a passagem para Lúcifer. Chegamos ao final da jornada luciferina e também desse vídeo. O que marca o final da primeira jornada é a visão da luz. E junto dela, os muros celestiais, que há muito ele não contemplava desde sua queda, e a surpresa com a visão da terra, recém-criada, esse sítio suburbano, mas que está ligado por um liame de ouro com o céu. E o final do segundo é a conclusão desse segundo canto que nós tivemos com tanto tempo, tantos vídeos, até nós fecharmos essa primeira etapa de transição do paraíso perdido. Eu agradeço a todos que estão nos acompanhando, que chegaram até aqui, e semana que vem nós vamos procurar, dentro do nosso objetivo, apresentar ou um capítulo de livro ou um artigo científico sobre a obra, para dar esse descanso, para que aqueles que ainda não começaram a leitura do livro possam fazê-lo, e também para que nós possamos amadurecer as nossas ideias. Então, semana que vem nós teremos aquele encontro que seria mais universitário. Seria o nosso retiro espiritual demoníaco, como aconteceu lá no inferno. E depois a gente retoma o terceiro canto. Um abraço a todos, muito obrigado pela companhia e até a próxima.